É uma paciente que apresentou um nódulo palpável recente e nós temos aqui de exame dela a mamografia, uma incidência crânio-caudal, uma incidência médio-lateral oblíqua. Isso aqui é um marcador metálico que foi colocado nas proximidades do nódulo palpável e foi feita uma magnificação na região do nódulo palpável. Aqui está o marcador metálico. E o que temos aqui? Observamos essas imagens em formato de ponto, em formatos lineares, que são microcalcificações. Quando analisamos as microcalcificações, temos que prestar atenção a alguns detalhes. Um deles é se elas são difusas ou se elas são agrupadas. Estas são microcalcificações agrupadas nesta região que coincide com o nódulo palpável. Outra coisa que devemos observar é a morfologia das calcificações. Estas são pleomórficas, isto é, se você comparar uma calcificação com outra, a gente vai ver que cada uma tem uma morfologia um pouco diferente. Umas são pontiformes, outras são lineares, outras têm uma morfologia ramificada, formando V, formando Y, formando ramificações, formando morfologias ramificadas. Uma outra coisa que temos que prestar atenção é a densidade da calcificação. Elas têm densidades diferentes. Observe que algumas são bem calcificadas, bem densas, outras menos densas e algumas são de baixa densidade. Então, elas têm densidades diferentes, morfologias diferentes e aspectos, algumas com aspectos lineares e ramificados. Temos dessa paciente também um ultrassom que mostra esse nódulo hipoecogênico e alguns detalhes que nós temos que observar. Em algumas regiões nós perdemos o contorno do nódulo, por exemplo aqui, por exemplo aqui. Em algumas regiões temos uma faixa ao redor do nódulo, formando como se fosse um halo. Temos aqui uma sombra acústica lateral e esses pontos mais ecogênicos, mais brancos, hiperecogênicos, são microcalcificações. Então temos um nódulo irregular, com áreas mal delimitadas, contendo microcalcificações. Ele é um nódulo hipoecogênico, mas nós vemos aqui ecos no seu interior. O que faltou aqui foi um Doppler para mostrar a vascularização na porção central do nódulo. Aqui temos uma ductografia de uma outra paciente. Você cateteriza um ducto lactífero e injeta o contraste dentro dele e faz a mamografia. Veja o contraste desenhando a árvore ductal da mama, chegando até a unidade ducto lobular terminal. Veja que nesse esquema os ductos lactíferos eles vão se dicotomizando até chegar na parte final, que é a unidade ducto lobular terminal, a unidade funcional da mama, onde estão os ácinos e os ductos e dúctulos terminais. Aqui, amplificando e fazendo um corte transversal num ducto normal, ele é revestido por um epitélio cuboide e aqui está a sua luz. E aqui num ducto patológico, onde há proliferação de células e essas células vão enchendo a luz desse ducto. Veja aqui no corte transversal um esquema normal, um esquema de hiperplasia ductal. A hiperplasia pode se tornar atípica, depois ela pode sofrer anaplasia e virar um carcinoma. No caso aqui, um carcinoma ductal in situ, ainda está íntegra a membrana basal. Quando ele rompe a membrana basal e passa para os tecidos circunvizinhos, ele passa a ser um carcinoma ductal invasivo. Outra coisa que acontece é a necrose e a calcificação nas áreas de necrose. Veja aqui um ducto, ele está dilatado. Aqui são as células neoplásicas.
E aqui são áreas de necrose junto com secreção ductal que calcificaram. Então esta é uma microcalcificação. Observe que ela acontece na luz do ducto e que ela é irregular. As bordas dessa microcalcificação relacionada à necrose tumoral é irregular. Então, se voltarmos àquele esqueminha, vemos que você pode ter essas calcificações irregulares, de tamanhos diferentes, dentro das luzes dos ductos e, portanto, ela é modelada pela morfologia dos ductos. Por isso ela fica com esse aspecto em Y, aspecto ramificado, aspecto linear, e a superfície delas é irregular porque a luz do ducto está irregular e também a calcificação na necrose ela é irregular. E como temos áreas mais necrosadas e áreas menos necrosadas e calcificações em idades diferentes, você vai ter calcificações de tamanhos diferentes e de densidades diferentes. Voltando aqui ao nosso caso, vamos ver aqui mais de perto as nossas microcalcificações. Então elas estão agrupadas, é um grupamento de microcalcificações. Elas são pleomórficas, algumas pontiformes, algumas lineares, algumas ramificadas. E elas têm densidades diferentes e, se observarmos, o contorno das calcificações ramificadas é irregular. Veja aqui, comparando com o esquema, a gente consegue compreender por que elas ficam dessa forma. Então, esse tipo de calcificação é uma calcificação altamente suspeita, foi classificada como BIRADS 5. Neste caso, foi feita a biópsia e era um carcinoma ductal invasivo. Eu acho que este é um caso relevante pelo fato de que podemos, através dele, recordarmos os aspectos morfológicos das calcificações suspeitas de malignidade, que são essas calcificações agrupadas, pleomórficas, com densidades diferentes e com aspecto linear e aspecto ramificado, que são morfologias que mostram para a gente que essas calcificações são intraductais. Também vimos no ultrassom aqui a morfologia irregular, a perda de contorno em algumas áreas e as microcalcificações. Todos esses achados são classificados como BIRADS 5, altamente suspeitos, e foi confirmado o caso aqui de carcinoma ductal invasivo. Esse caso está postado aí nesse site, né, o www.estuderadiologia.com.br. A gente, na medida do possível, temos postado um caso diariamente. Ok, obrigado, até o próximo caso.